Olá, alunos! Espero que você esteja bem e pronto para aprender um pouquinho mais sobre programação avançada em orientação a objetos, na qual, nesse vídeo de hoje, nós iremos focar na seguinte frase: programe para uma interface e não para uma implementação. O que isso significa? Né? Então, vamos aprender isso por meio da exploração do exercício que nós estamos desenvolvendo nas últimas atividades. Então, vamos lá? Ao invés de mostrar o código, eu vou explorar a solução por meio do diagrama de classes. Então, aqui está o diagrama de classes para a solução esperada que você construiu no exercício em que envolvia o registro e a recuperação de carros registrados no nosso sistema. Bom, então algumas classes foram lhe dadas e você teria que construir outras classes, né? E essas classes deveriam respeitar o princípio da orientação a objetos. Bom, então vamos começar? Primeiro ponto, né? Foi lhe dado uma classe que é a classe para cadastrar o carro. É um joinFrame, né? Tanto é que ele herda aqui do JPanel, né? E ele tem o propósito, né, de receber os dados do usuário, os dados necessários para registrar um novo carro no nosso sistema. Então, aqui é o nosso panel, né? O nosso panel, que é a classe que exibe os campos para o usuário preencher, né? E quando o usuário clica no botão cadastrar, é então invocado, né, um método, que aqui no caso seria o método, né, botão cadastrar action performer, né? Que ele vai fazer? Ele vai chamar o método cadastrar carro. Este método cadastrar carro, ele vai ter que então obter os dados que foram preenchidos pelos usuários nos campos, né? Instanciar um novo carro. Então por isso que ele tem uma dependência aqui, ó, com a classe carro, né? Ele vai fazer o set dos atributos dessa classe carro, né? Desse novo objeto carro, e em seguida ele vai pedir para que um novo carro seja registrado na base de dados. E quem tem a responsabilidade de fazer a permanência de um dado na base de dados, aqui no caso de um carro, né, é a classe carro.DAO. Então, aqui nós teremos, então, a classe painel cadastrar carro, solicitando a classe carro.DAO o método salvar e passando o carro como parâmetro. E então, o que vai acontecer? Né? Essa classe carro.DAO, ela precisa de uma conexão com o banco de dados, vai criar um statement, né, de insert, e então vai pedir ao banco de dados a execução daquela statement SQL. E por fim, se tudo der certo, retorna a classe, né, painel cadastrar carro, que vai emitir na tela do usuário que o carro foi cadastrado com sucesso. Então aqui nós temos o painel cadastrar carro, que é a classe responsável por exibir os campos necessários a serem preenchidos pelo usuário para o registro de um novo carro no sistema. E nós temos a classe carro, cujo propósito dela, né, a responsabilidade dela é representar o carro do mundo real. E nós temos a classe carro.DAO, que é a classe, né, responsável por fazer essa persistência de dados, ou seja, inserir, atualizar, né, fazer a recuperação dos carros registrados e excluir os dados de um carro registrado no banco de dados. Bom, e um outro ponto também é que os carros, né, eles poderiam ser exibidos para o usuário através de uma JTable. Então, nós temos aqui o painel visualizar carros, que exibe essa JTable para o nosso usuário. Tanto é que ele tem uma relação aqui com a JTable. Então, o propósito dele é exibir uma tabela na qual são mostrados os carros que estão registrados no usuário. Bom, só que de posse disso, para poder exibir os carros, bom, ele primeiro precisa o seguinte, instanciar uma JTable. E toda JTable, ela tem associada a ela um modelo. Então, nós precisamos, na solução, criar um modelo tabela carros, que herda de Abstract Stable Model. Então,
a JTable ela tem a responsabilidade de exibir uma tabela, né? E os dados estão de responsabilidade de serem armazenados no modelo tabela carros. Então, a responsabilidade do modelo tabela carros é ter os dados necessários dos carros a serem exibidos em uma tabela. E o JTable, o propósito dela, a responsabilidade dela é desenhar uma tabela na tela do usuário. Juntando esses dois, nós conseguimos então montar uma tabela com informações dos carros. Bom, então, para exibir uma tabela com as informações dos carros, eu preciso ter uma JTable associada ao painel, visualizar carros, e também um modelo, tá? E este modelo aqui, modelo tabela carros, ele precisa ter acesso aos dados do carro. Então, para isso, ele vai solicitar a execução no carro DAO do método recuperar todos, porque ele quer exibir todos os carros registrados. Então, o modelo tabela de carros, quando ele for criado, ele vai solicitar todos os carros registrados na base de dados, tá? Para poder, então, responder qual carro que aparece na primeira linha, qual carro que aparece na segunda linha, qual carro aparece na terceira linha. Bem como também qual informação aparece na primeira coluna, qual informação aparece na segunda coluna, qual informação aparece na terceira coluna e assim por diante, tá? Então, o modelo tabela carros, ele precisa pedir os carros que estão registrados no banco de dados. E ele vai pedir isso através do carro DAO, porque o carro DAO que tem a responsabilidade de recuperar os dados na base de dados. Bom, então em conjunto com isso aqui, nós temos essas associações que eu mostrei para vocês, né? O painel cadastrar carro, o painel visualizar carros e o modelo tabela carros dependem, né, tem uma associação com a classe carro DAO, porque todas essas outras três classes, ela precisa de alguma forma ou inserir informação na base de dados ou então obter informações na base de dados. Bom, uma outra funcionalidade também é alterar o conteúdo de um objeto carro a partir da tabela. Então, quando acontece isso, né, o que o framework faz, do JTable, tá? Ele permite lá, né, clicando duas vezes no campo da tabela, permite a alteração, e quando você dá Enter, ele vai chamar o método aqui, ó, setValueAt. Esse método setValueAt é para alterar o valor. De qual? Aí ele vai me dizer qual é a linha e qual é a coluna. E aí eu tenho que identificar qual linha aquele carro se refere e a coluna, qual é o atributo que se refere. E então fazer o método set no respectivo objeto. Feito isso, eu preciso então pedir para o carro DAO atualizar o banco de dados, porque ele é responsável por conversar com o banco de dados. Tá? Então aqui ele vai ter que chamar o método alterar e passar o carro que tem as informações que foram alteradas. E com isso, então, vai ser criado um statement de update e vai ser solicitado ao banco de dados por meio de uma conexão a execução daquela statement de atualização. Feito isso, deu tudo certinho, vai ser retornado aqui, então, para o modelo, né? E o modelo vai falar, olha, então, atualizou-se a tabela, atualizou-se os dados do carro com sucesso. Bom, então aqui é a implementação que nós temos. Agora vamos ver como é que ficou após a inserção do Hibernate. Quando trabalhamos com o Hibernate, nós queremos simplesmente alterar as classes que estão envolvidas nesse processo de persistência de dados. Que neste caso, né, seria o carro, porque nós precisamos dizer para o Hibernate que essa classe, a classe carro, ela é uma classe que vai ser persistida no banco de dados. E por meio disso nós inserimos um conjunto de anotações, né? Para dizer aqui que essa classe vai ser uma classe persistida. Além disso, nós precisamos também criar a classe carro DAO Hibernate. Qual é o propósito dela? Né? Ela possibilitar, né, oferecer operações que se referem às ações de inserir, remover, obter todos, alterar, né, do banco de dados. Então veja que a responsabilidade do carro DAO Hibernate é conversar com o banco de dados.
A diferença aqui é que ela vai estar utilizando o framework Hibernate. Então, a sua implementação vai ser diferente dessa outra, da classe Caudal, que tem a mesma responsabilidade, que é conversar com o banco de dados, permitir então que seja inserido, excluído, atualizado e recuperado dados de carros. A responsabilidade é a mesma, entretanto, o código é diferente. Bom, então aqui nós temos o carro DAO, né, Hibernate, que utiliza o framework Hibernate para fazer a persistência de dados de um carro. E como ele usa o Hibernate, ele vai usar um factory de conexão do Hibernate, tá? Que aí tem um mecanismo próprio que nós vimos em vídeos anteriores, tá? Bom, e agora, como nós queremos utilizar o Hibernate, o que nós fazemos, né? Então, nós temos que fazer o quê? O painel cadastrar carro, ele não vai estar mais associado com o carro DAO, e sim com o carro DAO Hibernate. Então, o que isso significa? Quando for registrar um novo carro no banco de dados, né? Quando chamar o método cadastrar carro, eu vou estar, então, instanciando um novo objeto do carro DAO Hibernate e solicitando o método salvar para poder, então, inserir esse dado, novo carro, na base de dados. Né? No caso de obter todos os carros, como é que eu vou fazer? O modelo tabela carros precisa obter todos os carros, que são os dados que vão ser exibidos em formato de tabela. Então, ele precisa obter todos os objetos carros. Então, ao invés de pedir para o carro DAO, ele vai estar pedindo para o carro DAO Hibernate. Então, ele vai instanciar o carro DAO Hibernate e, após a instanciação, vai solicitar o método recuperar todos. O recuperar todos, então, vai retornar todos os objetos carros, né, que foram persistidos na base de dados, né, e o modelo tabela carros vai poder, então, fornecer essas informações para serem exibidas no formato de tabela por meio de uma JTable. Bom, e ele também ele vai ser também atualizar, né? Quando eu alterar algum dado na tabela, eu preciso atualizar o carro referente àquela linha, né? E ao atributo que foi alterado, a coluna que foi alterada, né? Quando ele perceber que há essa necessidade de alteração, vai ser chamado então o método setValueAdd, e depois de alterado o objeto, eu preciso pedir para, olha, mecanismo de persistência de dados, atualize o banco de dados, né? Então, ao invés de ser pelo carro DAO, vai ser pelo carro DAO Hibernate, chamando o método alterar. Bom, então veja aqui, em vez de estarem acoplados a carro DAO, após a implementação do Hibernate, as nossas classes painel cadastrar carro, painel visualizar carros e modelo tabela carros vão estar, né, aqui associadas, dependentes do carro DAO Hibernate, porque elas vão utilizar esse tipo de mecanismo para a persistência de dados. Bom, aqui vamos aproveitar e puxar um gancho, então, do programando para interfaces. Bom, observe, então, como eu disse anteriormente, que carro DAO Hibernate e carro DAO, eles têm a mesma responsabilidade. Bom, e, consequentemente, eles vão ter o mesmo conjunto de métodos. Bom, são duas classes diferentes em que nós podemos ter aqui um elemento que pode indicar que eles têm que estar implementando esse conjunto de métodos. Então, observe, salvar um carro no carro DAO Hibernate também tem salvar carro no carro DAO. Recuperar todos também tem recuperar todos no carro DAO. No carro DAO Hibernate tem um alterar passando um carro como parâmetro. O carro DAO também tem um alterar passando um carro como parâmetro. E o carro DAO Hibernate tem um excluir carro e o carro DAO também tem um excluir passando um carro como parâmetro. Bom, então como nós podemos observar aqui, existem coisas em comuns, né? E o que nós podemos fazer então para melhorar esse código, né? Nós podemos criar uma interface aqui, né? Nós vimos o conceito de interface, né? Que é um mecanismo, né? Um ponto de conexão entre duas camadas, né? E vai apresentar um conjunto de métodos as quais as classes que implementam aquela interface devem, então, apresentar uma implementação. Vamos ver como é que fica? Então, aqui eu tenho
o diagrama, né, da solução com uma interface, que é a interface iCarro-DAO, né? I de interface, carro-DAO, tá? E percebam então que aqui não vai mostrar por causa do tipo de símbolo utilizado, né? Mas essa interface aqui, ela vai estar definindo os métodos salvar, recuperar todos, alterar e excluir, que devem ser implementados tanto por carro DAO Hibernate quanto com carro DAO. Tá? E ao invés, então, de eu conectar, né, as classes painel cadastrar carro direto com uma das soluções, carro DAO Hibernate ou carro DAO, eu vou por meio da interface. Tá? Então, com isso, eu tenho uma relação da classe com a interface e não com a implementação da interface, que seria o carro DAO Hibernate e o carro DAO. Vejam tanto que essa solução fica mais elegante, caso eu tenha um outro tipo de solução para persistência de dados. Aqui, eu simplesmente crio uma nova classe, essa classe tem que implementar a interface iCarro-DAOs, né? E em algum momento eu falo que o painel cadastrar carro ou o painel visualizar carros deve utilizar essa outra classe, né? Bom, e isso tem um impacto menor no carro, porque eu vou enxergar os objetos aqui por meio da interface e não direto pela implementação da classe. Bom, então aqui nós vamos ter a interface iCarro-DAO definindo todos os métodos, né? Salvar, recuperar todos, alterar e excluir. E as classes que implementam essa interface, por definição, devem apresentar a implementação, né, o código para esses métodos, tá? Bom, e também vale resgatar o seguinte, professor, o senhor disse que a interface é um ponto de conexão entre duas camadas diferentes. Bom, então vamos observar isso. Nós temos que o painel cadastrar carro, o painel visualizar carros e o modelo tabela carros, eles são interfaces, né? São classes, desculpa, né? São classes da interface de usuário. Ó, tanto é que eu coloquei no pacote User Interface, from User Interface, from User Interface. Enquanto que a base de dados, né, a gente geralmente coloca no pacote infra, porque representa uma outra camada da nossa aplicação. Então aqui nós temos a camada visão e aqui embaixo nós temos a camada ali de infraestrutura para conexão com o banco de dados. Bom, são duas camadas diferentes. E então nós podemos colocar uma interface, que é o ponto de conexão entre essas duas camadas. Bom, com isso, então, nós estaremos pensando em programar para interfaces e não para implementações. Agora você deve estar se perguntando, mas então, como é que fica o código, professor? Bom, então o código vai ficar da seguinte maneira. Painel cadastrar carros, ela nunca vai conhecer um objeto carro DAO Hibernate ou carro DAO. Ela vai sempre conhecer um objeto iCarro-DAO, tá? Porque ele precisa conhecer esse objeto aqui para poder, né, fazer a comunicação ali com o objeto responsável por conversar com o banco de dados, tá? Então, dentro dos elementos aqui, tá vendo? Que vão ter, né, aqui eu vou ter um atributo aqui, por exemplo, que é o CDAO, né, que é o do tipo carro-DAO, ele não vai ser carro-DAO, ele vai ser do tipo iCarro-DAO. E esse iCarro-DAO pode ser um carro DAO Hibernate ou um carro DAO, dependendo de qual eu quero instanciar. E quando isso pode acontecer? Por exemplo, pode ser decidido aqui durante a construção do sistema, na inicialização do sistema, qual mecanismo que vai estar utilizando. Tá? Se vai ser instanciado um carro DAO Hibernate ou um carro DAO, porque são estratégias diferentes de persistência de dados. Tá? Bom, considerando isso, eu posso passar esse objeto instanciado, seja o carro DAO Hibernate ou seja carro DAO, né, para as classes que precisam de um objeto que implementa a interface iCarro-DAO. Seja ela o painel cadastrar carro, o painel visualizar carros ou o modelo tabela carros. Tá? Bom, então essa é uma forma.
Tá? E aí eu deixo o ponto de decisão de qual utilizar durante o momento da inicialização do meu programa. Agora, essa é uma possível solução. Tá? Uma outra solução, né, até mesmo por quê? Porque eu quero evitar que as classes em si instanciem, deem new nas classes. Né? Como você deve bem lembrar, não é possível dar new, né, instanciar objetos de uma interface. Eu só posso instanciar objetos de classes concretas. Né? Então, para evitar que eu, dentro do código da classe painel cadastrar carro, eu dê new carro DAO Hibernate ou new carro, né, instanciar o objeto, eu posso delegar isso para o início da minha aplicação, para a classe que inicializa o meu programa. Ou então, eu posso adotar uma outra solução, que é criar uma classe que nós chamamos classe fábrica, em que ela vai ter um método, que fica responsável por instanciar um objeto, né, da interface iCarroDAO. E aí vai depender de qual estratégia vai estar configurada essa classe. Pode ser um carro DAO Hibernate ou um carro DAO. Bom, isso nós iremos ver no próximo vídeo. Bom, percebam então que nossa preocupação inicial é, quando definimos camadas ou definimos módulos dos nossos objetos, é definir uma interface de conexão entre os módulos, entre essas camadas. Tá? E especificamos essa interface, descrevendo os métodos que ela deve ter. Lembrando que interface não possui implementações de métodos. Logo, nós teremos que ter dentro da camada ou dentro do módulo uma classe que apresenta a implementação dos métodos para aquela interface. Bom, quando nós pensamos desse jeito, nós estamos programando para uma interface. Ou seja, a nossa preocupação inicial é definir uma interface e dizer quais são os métodos, os objetos daquela interface devem conter, mas não como. Tá? E o como nós fazemos depois de definir a interface, quando nós estivermos mais à frente do processo de programação. Tá? Então, desta forma, nós estamos programando para uma interface e não para uma implementação. Tá? O que isso nos traz de benefício? Possibilita uma extensão melhor de novas classes no código, né? E uma manutenção melhor. Como eu disse anteriormente, né? Durante a explicação, as classes não instanciar os objetos respectivos, né? Nós vamos pedir a alguém que nos diga qual tipo de objeto que implementa aquela interface nós vamos estar utilizando. Somente os objetos que estão fora do nosso módulo ou de outra camada.